Olá, meus nobres, eu sou o Júnior, o costureiro nerd, eu faço ajuste e reparo roupas, e saiu o trailer de Peaky Blinders, O Homem Imortal. Trago aqui pra vocês inúmeras informações que eu acho que vai enriquecer bastante, justamente porque Peaky Blinders tem uma riqueza enorme de visuais, e é bom ressaltar aqui pra vocês que tudo isso começou com a Stephanie Cole, que é a figurinista que trouxe o icônico visual dos malditos Peaky Blinders lá na primeira temporada da série, que se passa no ano de 1919. Ela que idealizou o visual que ficou tão popular para muitos e se tornou essa referência de traje masculino, né? Infelizmente, essa figurinista ela se foi em 2024 devido a um problema de saúde. E eu não tô contando isso para chatear ninguém. É justamente para dar, de certa forma, uma homenagem a quem deu esse primeiro ponto. Muitos falam de roteiristas, diretores e atores, mas falar sobre a figuração é bem difícil. E o que a gente mais repara é a aparência dos personagens. E essa informação você sabe que você não vai achar em qualquer lugar, né? Só tem um maluco que fala sobre traje de personagens com a visão da costura. E se você puder apoiar meu trabalho, tem o QR Code aí na tela ou LivePix na descrição. Você pode me apoiar financeiramente, mandar sugestão de tema e fortalecer a produção desse conteúdo aqui que é feito num celular. O filme The Immortal Man se passa cerca de 7 anos depois do fim da série, que teve a figurinista Alison McCosh, que é responsável pelos figurinos tanto das últimas temporadas quanto desse filme. Ela que trouxe esse visual mais fino e lapidado para o elenco. Então a Stephanie começou lá nos anos 20 e a Alison finalizou agora nos anos 40. Agora nos anos 40, parece que a gente está nos anos 40, né? Vale pontuar que eu estou destacando o nome delas aqui por serem quem está à frente do projeto. Claro que tem toda uma equipe de produção, como eu já expliquei lá no vídeo de Bridgerton, ok? E agora vamos conferir os visuais que já aparecem no trailer. Tá, inicialmente a gente tem o traje visual aqui de início do Tommy e ele tá com uma blusa de frio simples. E esse é um detalhe que vai ser bem interessante de eu já explicar para vocês aqui no começo, que nos anos 40, pessoal, não era tão comum as pessoas terem trajes tão bem feitos, ok? Justamente pelos conflitos daquela época, foi naturalizado, né? Essa questão de economia, de reparos, de ajustes dentro de casa. Então a costura, né, casual, ela começou a ficar muito forte. Os anos 40 também se destacam por elevar o nível da costura, né? Ficou mais escassa. Então as habilidades em relação à costura subiu bastante. De pessoas que morreram por sua causa. Vale lembrar também, né, que o Tommy, por ele ser um Shelby, por toda a riqueza que ele construiu, ele tem acesso a condições melhores que as outras pessoas, né? Então é natural que a gente veja os Peaky Blinders com o visual mais trabalhado possível, ok? Então vai sim ter uma disparidade visual dele em relação a outros personagens. Você abandonou o seu reino e o seu filho. Tá, eu não conheço essa personagem, mas ela tem um visual de quem parece ser uma viajante, né? Ela tá com uma jaquetona de couro, ela parece estar com uma camisa preta mais simples. Pode ser um disfarce também. Tá, aqui, se eu não me engano, esse é o filho do Tommy, sendo um Peaky Blinder. E aqui, por essa cena aqui, eu acho que já não dá pra gente falar muito sobre o visual dele. Mas um detalhe interessante que eu tenho pra destacar é: nessa época, a ombreira dos personagens vai ficar mais destacado. Isso é uma questão de design da época, inspirado no visual militar. Então todo traje começa a ter essa ombreira maior. Aí, ó, como eu falei, né? Isso não se aplica só ao traje masculino, isso se aplica também ao traje feminino, ok? Essa questão da costura ter ombros mais largos. Na questão das mulheres, a cintura também fica mais afinada e, enfim, essa questão de alfaiataria fica mais forte. Então, mulheres que vão aparecer na série com mais relevância, com mais poder, elas vão ter esse traje mais trabalhado, vão passar essa expressão visual com mais força. Se fosse 1900... Ah lá, como eu falei, ela aparentemente é uma mulher de poder, então ela tem esse traje mais trabalhado. E aqui a gente descobre, né, que o filho do Tommy tá buscando voltar ali para a primeira temporada, agindo como um Peaky Blinder lá do início.
19 de novo. E olha só como é legal a gente reparar no traje dos trabalhadores, de outras pessoas aqui, ó. Olha o tanto de variação visual. Uma coisa interessante pra gente destacar aqui, ó, é que o sobretudo ele vira uma peça que é mais comum da gente ver, né? Porque ele não é só um traje pro frio, ele não é só mais uma peça que compõe o visual deles. É uma peça que agora ela simboliza também uma certa riqueza visual do personagem, né? De ter bastante tecido no corpo. Nessa era aqui, que conforme esses tantos conflitos que tem, é um material mais escasso. Ó, aí a gente tem o traje do Duke. É Duke ou é Luke? Eu esqueci o nome do personagem. Mas enfim, o filho do Tommy. E ele tem um traje interessante, né? Ele é rico visualmente. Porém, ele traz essa rebeldia já no visual dele. Então ele tá misturando aqui a alfaiataria com uma peça de couro, um sobretudo de couro, talvez. Ele tem um lenço ali por dentro da camisa. Então são vários detalhezinhos que o personagem tem pra mostrar essa marra dele já no visual, né? É disposto a... Opa, aqui o Duke já tá com um visual diferente, né? Já não tá mais tão rebelde como ele apareceu da outra vez. E o detalhe da ombreira militar tá presente. Ombreira larga, né? Aqui dá pra ver que ele não tem um colete, como eu falei, né? Os personagens mais bem trabalhados, eles têm colete. Então, justamente para representar essa questão visual de poder, de ter trajes mais trabalhados. Então, o Duke, ele tá aumentando o visual dele, né? Antes ele tava mais rebelde, agora ele parece um pouquinho mais sóbrio. Vamos ver o que acontece com o visual dele, né? Isso daqui já vai meio que nas entrelinhas, né? Contando pra gente a transformação do personagem. Aí, esse personagem aqui, por exemplo, ele já aparece com um traje completo. Então, você vê a ombreira destacada aqui, a camisa dele também bem feita, a gravata e ele tá de colete, né? Então você vê com clareza a costura da roupa, dá para sentir que a roupa é pesada, né? Você vê essa riqueza de detalhe com tanta facilidade que você entende que é um traje mais grosso, mais reforçado, justamente porque essa época não é só a questão de localidade, deles estarem na Inglaterra, no frio, tem a ver também com, enfim, questões de visual mesmo. Eles poderiam ter uns trajes mais finos, puxado por italiano, mas aqui nesse contexto os trajes são mais pesados em si. Nem aí pro mundo. Aqui a gente tem um visual, o mesmo visual dele, né? Só que agora um pouquinho mais de perto, né? Esse detalhe. E sempre destacado lá a ombreira. Eu achei estranho essa questão dele colocar o lenço para dentro da camisa, né? Mas enfim, talvez seja uma escolha do personagem, ainda uma questão de rebeldia, talvez. Vamos ver o que acontece com o visual dele. Soube que decidiu que essa guerra não é sua. Essa guerra não é dele, mas o homem está trajado, né, meus amigos? Olha só, Thomas Shelby tá com a camisa branca, tá com provavelmente um lenço ali embaixo, gravata, tá com o colete e completando o paletó dele ali. Porque o homem, ele é a presença, né? Então ele tá sempre bem trajado. Isso é interessante. Agora é. Então aqui provavelmente o Tommy vai comprar a briga do filho dele, né? Ou vai dar um jeito de, enfim, se enfiar ali na história, não sei como, não sei o enredo ainda, mas em questão visual já deu pra ver que ele saiu daquele exílio dele, que ele tava todo de preto lá na mansão, agora já tá trajado, já não tá mais com aquela capa de chuva também, o homem retornou com o visual impecável. Olha aqui a ombreira do homem destacada, né? Putz, aqui tem tanto visual que daria pra gente ficar horas comentando, né? Mas eu vou deixar passar, porque aqui é um conflito geracional, né? Tem uma nova geração chegando, provavelmente vai ter gente da velha guarda aqui junto com o Tommy, então esse conflito geracional a gente já percebe tanto na aparência, né, quanto no comportamento das pessoas. Olha só,
Tô procurando meu filho. Quem é você, caralho? Olha a aparência desses caras. Olha o jeito que eles se portam, né? O tanto de palavrão que fala, o jeito que eles se vestem, né? Tudo isso comunica, né, pessoal? E olha só uma coisa interessante que jogaram na nossa cara aqui de bandeja. Olha as aparências, né? A coloração da roupa dos personagens. Essas duas cores aqui, o marrom, o azul claro, a gente vai ver bastante, né? O branco também, o branco sujo. Então, esses visuais aqui vão ser comuns, porque, bom, eu acho que eu não falei esse termo, né? Mas tem trajes utilitários, que não são aqueles trajes feito diretamente para a pessoa, não é alfaiataria, como acontece com o Tommy. Então você percebe aqui, ó, que não tem aquela questão da ombreira, ó. Você percebe que os ombros são mais caidinhos. Ah, pode ser pelo fato dele não estar com o paletó completo? Pode ser, mas você percebe que a construção do visual deles é mais simples. Ó, o jeito despojado que ele usa também, arregaçando as mangas, ponto solto, uma regata branca provavelmente, cheio de tatuagem. Esse aqui tem o suspensório, tá com o botão aberto também. Você percebe que a camisa não é 100% pro tamanho dele, o que mostra também que é um traje mais utilitário que ele comprou, né? Não foi feito exatamente pro corpo dele, nas medidas dele. Então é interessante a gente reparar como no trailer já tem isso, né? Essa questão dessa disparidade visual. Todo mundo mantenha a calma, porque esse homem, senhoras e senhores, é Tommy Shelby. Aí, ó, esse mesmo cara que anunciou também, ele aparece sem paletó, mas ele tá com colete, né? O que mostra que ele é um cara que também tem ali um certo cuidado visual, né? Enfim. Quem caralhos é Tommy Shelby? Aí, ó, esse cara aqui também, que tá confrontando o Thomas Shelby, ó. Você percebe que o traje dele tem uma estrutura também, apesar dele ser um pouco mais aberto. Então, reforça essa questão de que tem essa inspiração, né, no traje militar e, ao mesmo tempo, essa questão utilitária, né, deles não terem todo esse acabamento como quem tem mais poder visual, né? Então esse destaque fica muito claro pra gente já que no trailer. As pessoas mais poderosas vão ter trajes mais trabalhados, enquanto as pessoas mais afrontosas, né, de, enfim, menor relevância vão ter trajes um pouquinho mais trajes comuns. Aí, ó, a gente já percebe que quem conhece o Thomas Shelby, ó, já começa a baixar a cabeça, que o cara vai, enfim, mostrar quem ele é, fazer o nome dele ali. Alguém deveria explicar a ele quem eu sou. Caraca, hein? Tá, aqui é a cena do... Pô, essa cena aqui, ela tá muito forte, né? Essa daqui é a capa do trailer, né? Olha o tamanho que tá isso aqui. Olha, o cara tá um brudo, hein, rapaziada? Olha aqui, ó, ele tem um... Eu esqueço o nome das coisas bem a hora que eu tô gravando, né? Tem uma presilha ali, ó, que deixa o visual dele bem mais rico. Então a gente percebe que o Tommy, pô, é o Tommy, né? Então ele tá bem arrumado, bem vestido sempre. Só que aqui ele tá com um acabamento muito mais elegante, né? Apesar de toda a situação que ele tá passando. Olha só, um traje feminino muito... até agora eu acho que é o traje feminino que mais mostrou, né? Quase que de corpo inteiro. Então aqui, ó, a gente tem detalhes bem interessantes, né? A ombreira é presente até no feminino. A questão da cintura, ó, é acinturado já no traje superior, né? Então a gente percebe também que o traje tá liso. Ele não tem tanto desenho, não tem tanta dobra, né? Ela tem aqui uma capa, né, mais acentuada aqui, com mais dobrinhas, mas isso daqui não é uma coisa comum daquela época, né? Tem essa questão da economia de tecidos, justamente porque a ala militar era a ala que estava com mais necessidade de trajes, né? Então tecidos como lã, seda, couro, sempre foi em maior número ali para a ala militar e as pessoas com mais renome aparecem como melhores trajes, né? Então aqui a saia dela também é uma saia lisa, né? Que dispensa aquela glamourização. Então tem uma limpeza nos detalhes aqui nos visuais. Outra coisa interessante de falar, né, aproveitando que é um traje feminino em destaque, na década de 40, os vestidos começaram a ficar mais curtos, tá? Ainda é abaixo do joelho, só que antes cobria toda a perna, né? Agora vai até o joelho. Isso é um detalhezinho bem simples que eu lembrei aqui na hora. Caramba, quanto traje.
Cara, olha aqui, ó, como ficou tão destacado, né? Essa questão do traje do Tommy. Dá pra ver, tá, esse tom sóbrio, né? A gente percebe que questões históricas, né? Eu gostei como isso foi bem traduzido pra dentro da série. Adaptaram bem a questão da época que eles estão. Isso é uma coisa muito legal de ver como o filme tá bem rico visualmente. Eu consegui tudo. Caraca. E, cara, olha essa construção de camada, né? Como eu eu vou destacar em toda vez que aparecer aqui o ombrão largo, mas o sobretudo, aí tem o paletó, tem o colete, a gravata, a camisa. É muita peça de roupa, é muita sobreposição. E aqui é tecido pesado, meus nobres. Lã, seda, couro, coisa que para outras pessoas é escasso, pro Tommy é um pouquinho mais acessível. Apesar dele estar com uma regatinha branca, dá pra ver o tanto de costura que tem, né? É aquela costura dupla. E nessa época aqui, isso daí é uma costura reforçada, né? O que mostra que ele pelo menos tem acesso a boas costureiras ali, né? Que fazem reforço ou trajes sob medida para ele, o que é bem interessante. Tá, essa cena aqui é sensacional, porque, bom, é Peaky Blinders, então vai ter bastante conflito. Vai ter bastante conflito dentro da história deles, vai ter conflito pelo período que está sendo adaptado, vai ter conflitos familiares, e aqui, obviamente, o destaque que eu tenho que trazer para vocês é esse conflito visual, né, entre gerações, o pai e o filho, né, a velha geração e a nova geração. Eu espero muito que esse filme vá bem, eu sinto que a história dele vai ser rica e eu espero que venha mais coisas de Peaky Blinders por aí. Olha isso. Meus nobres, Peaky Blinders, O Homem Imortal, chega nos cinemas em março, dia 6, e no dia 20 na Netflix, se eu não estiver enganado. Muita coisa nesses visuais pra gente ver, né? Essa aqui foi só uma primeira impressão, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários algum detalhezinho que você pegou ali que eu não comentei. Se vocês querem um outro vídeo focado em algum outro personagem, pra gente comentar alguma coisinha em específico. Deixa nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo ponto.